Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira, dia de saudar nosso Pai Oxóssi, o Kiaru, meu Pai Oxóssi, os nossos caboclos, né? Que nos traz fartura, nos traz conhecimento, que Oxóssi fala também muito de conhecimento, estratégia, né? Coragem. Vamos ver o que essa energia maravilhosa tem a nos aconselhar no dia de hoje. 7 de água, o homem e o 2 de terra. Então, aqui meu pai Oxóssi fala o quê? A gente às vezes, né, somos insistentes em algumas coisas, né? A gente não sabe qual direção tomar, né? Qual o caminho seguir. Mas a pai Oxóssi fala aqui o quê? Que tudo está dentro da gente, né? Às vezes a gente procura em outros lugares, né, resposta do que já está dentro da gente, né? E a gente precisa muito silenciar o nosso homem, né, a nossa matéria, o nosso eu primitivo, para a gente ouvir o nosso eu superior, o nosso eu divino, né? Então a gente precisa muito de equilíbrio no Ori para a gente poder entender, né, e decifrar o que o nosso Elegdara, né, o nosso Deus interior está falando para a gente, está nos direcionando. E não ter medo das coisas, porque muitas vezes, eu falo por mim, muitas vezes a gente fica com medo de certas coisas e a gente acaba se isolando um pouco. Aqui fala pra gente não se isolar. Não ter medo das energias lá fora, não ter medo das situações lá fora, porque a gente é filho de Deus, a gente tem poder, a gente tem proteção, basta a gente acreditar nisso, né? Então, se você deixar de viver as coisas com medo do que pode acontecer, né? Aí você não vai estar vivendo. Então a gente precisa muito, ó, se abrir para o mundo, se abrir para as coisas e não ter medo de nada nem ninguém. Uma coisa que a minha espiritualidade sempre Padilha me fala, a gente pela espiritualidade dos outros a gente tem que ter respeito. Medo a gente tem que ter da nossa, porque a situação só vai chegar até a gente se a gente estiver, né, errado. Se alguém fizer magia, fizer feitiço, fizer macumba, qualquer coisa que jogarem para cima da gente só vai pegar, né? Se a gente acreditar naquilo e dar mais poder para a energia dos outros do que para nossa, e se a gente estiver merecendo por algum motivo, ou às vezes para poder crescer espiritualmente, né? Porque às vezes nossas entidades deixam pegar para a gente crescer espiritualmente, ou para gente, ou por a gente estar errado de alguma situação. Então a gente tem que prestar bastante atenção. A gente não tem que ter medo do mundo. A gente tem que ter medo da nossa espiritualidade. Medo não, receio, né? Respeito. E pela espiritualidade dos outros, a gente tem que ter respeito. Porque o que a pessoa usar a espiritualidade para mandar pra gente, só vai pegar se a nossa deixar passar. Então, se você caminha certo, se você faz as coisas certas, não tenha medo de nada nem de ninguém. Só respeito. E, acima de tudo, respeito a Deus. Que Deus é a energia suprema, a energia, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é a maior energia que tem e as coisas só acontecem aqui na Terra com a autorização dele, tanto boas quanto ruins. Então, vamos ver como nós estamos caminhando, né? Meu pai Oxóssi falava, vamos ver o nosso tipo de caminhar, né? Pra gente não pisar em ninguém. Pra crescer, a gente não precisa pisar em ninguém, mas tem pessoas que acham que o outro tá crescendo mais, quer ir lá e dar uma banda, né? Indiferente das situações, eles querem ir lá e dar uma banda em quem acha que tá brilhando mais que eles. Aqui todo mundo tem sua luz. Se você tá incomodado com a luz de uma pessoa, vai lá e tenta trabalhar dentro de você para você ficar iluminado também. Não é ir lá e tentar apagar a luz da pessoa, mas muitas pessoas fazem ao contrário, né? Ah, porque fulano tá brilhando mais do que eu, vou lá e vou dar uma rasteira nele. Só tá prejudicando o próprio caminho. Então, gente, vamos focar no nosso caminho. Esquece fulano, esquece cicrano, esquece quem tá brilhando, quem não tá brilhando. Vamos focar no nosso caminho. Porque quando a gente caminha, né, olhando para os nossos pés, né, para a direção que a gente está indo, tudo flui. Tudo flui. Agora, quando a gente presta atenção aos lados,
né? Quem está caminhando junto, quem está deixando de fazer, quem está isso, quem tem aquilo, a gente acaba se estrepando. Então vamos focar no nosso caminho, na nossa vida, né? Tentar ouvir mais o que o nosso coração diz, o que a nossa intuição diz, o que o Deus interior da gente diz pra gente, porque a gente consegue ouvir, gente. Quando a gente silencia o mundo, a gente consegue escutar o que a espiritualidade está falando com a gente e nos direcionando. Então vamos nos conectar com o nosso Ori, tentar cada vez mais ter conhecimento, porque conhecimento é uma coisa que ninguém nunca tira da gente. E a gente vai aprender até o nosso último dia de vida, né? E vamos, né, também agir, né? Porque não adianta ficar dentro de casa deitado esperando as coisas cair do céu. A gente tem que botar a mão na massa, cuidar do nosso sagrado, cuidar das nossas entidades, cuidar do nosso caminho espiritual, mas também cuidar do nosso caminho material. Então é um equilíbrio, né? Tudo na nossa vida é equilíbrio, então a gente tem que nos guardar, né? Nos guardar, nos proteger, mas confiar em quem a gente carrega e ir pro mundo, né? Não ter que ter medo de fulano falou isso de você, cicrano falou aquilo de você. A opinião das pessoas não importa quando a gente está caminhando certo. Então vamos, né, olhar para dentro da gente, esquece de ficar pedindo ajuda em volta, porque às vezes a gente quer buscar, como vou dizer, informações em tudo quanto é lugar, né, direcionamento, mas o direcionamento certeiro está dentro de você. É só você ouvir ali aquele direcionamento que está dentro de você, a voz que fala ao seu coração, que é a sua intuição, o seu Deus interior, que você vai seguindo ele e você vai conseguir chegar aonde você quer, né? Sem interferência de ninguém. Assim seja, esse é meu conselho não, né? O conselho da energia do meu pai Oxóssi, ou que era o Oxóssi, que meu pai Oxóssi não deixe faltar fartura e abundância em nossa mesa, que ele abençoe nossos caminhos e nos dê proteção, conhecimento e astúcia para a gente nos livrar das cobras peçonhosas, que assim seja. Ou quero saravá meu pai Oxóssi.